ouvir a voz do Salvador. Já esse é o terceiro domingo que nós estamos pregando, então, sobre o livro de Daniel. No primeiro nós falamos sobre o capítulo 1. Domingo passado nós trabalhamos o capítulo 2 e o 3. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4. Para você se contextualizar, Nabucodonosor é o personagem central e ele passa por uma transformação nesse capítulo. Algo impactante acontece na vida dele e que serve de testemunho da grandeza de Deus. Mas para ele chegar até essa transformação, houve um processo. No capítulo 1, ele faz uma declaração. Depois de tudo que ocorre no capítulo 1, ele faz uma declaração no versículo 19, ele diz: não foram achados, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele reconheceu nesses garotos, que tinham em torno de 14 a 17 anos, ele reconheceu nesses garotos algo de especial que vinha dos deuses. Era o máximo que ele poderia reconhecer, que aqueles garotos tinham alguma coisa especial que vinha dos deuses. Ele não reconhecia o Deus único, o Deus altíssimo, o Deus soberano, mas reconheceu que aqueles garotos tinham alguma coisa especial. No capítulo 2, parece que ele se aproxima um pouco mais de reconhecer quem é Deus. Ele diz assim no versículo 47: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar estes mistérios. Ele diz assim: bom, eu sei que existem outros deuses, mas parece que o Deus de vocês é Deus dos deuses. E ele olha para Daniel e faz essa declaração, que ainda é uma declaração parcial. Não é uma declaração que reconhece o nosso Deus como único Deus, como soberano, como Deus acima de todos e acima de todas as circunstâncias. E no capítulo 3, depois de muita controvérsia, depois de muita complicação, ele termina no versículo 29 dizendo: não há outro Deus que possa livrar como este. Mas ainda é uma declaração parcial, porque ele está fazendo uma declaração como quem diz assim: existem outros deuses, mas os outros deuses não têm tanto poder contra o Deus de vocês. O Deus de vocês pode livrar mais do que qualquer outro Deus. Até o capítulo 3 é uma declaração parcial, mas Nabucodonosor passa por um processo de conversão. Ele é transformado, o coração dele é transformado a partir dos acontecimentos do capítulo 4. E eu queria que você visse isso, acompanhasse isso aí na Bíblia. No versículo 1, vai falar de Nabucodonosor e quem ele era para o mundo nessa época. Capítulo 4 de Daniel, versículo 1, diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Nabucodonosor se achava o rei de toda a terra. Na realidade, Babilônia tinha dominado praticamente todos os territórios do mundo conhecido nessa época. Era um reino, um império poderosíssimo, e Nabucodonosor se achava o cara. O rei nessa época tinha título de divindade, então ele se achava um deus, e ele se achava senhor, rei de todas as nações, e se posicionava dessa forma. Então quando ele vai falar com as pessoas, é essa maneira que ele tem para falar, é essa maneira que ele tem de se posicionar, como quem está por cima. O versículo 2, ele faz um reconhecimento das grandezas e das maravilhas de Deus. Veja aí o versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Agora ele vai dar um testemunho do que aconteceu na vida dele. Agora ele resolve falar que Deus agiu com ele, que Deus mexeu em alguma coisa na história dele, que Deus marcou a vida dele. E ele começa fazendo uma declaração de exaltação ao Senhor. Veja no versículo 3: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O homem que se posicionava como o rei de todos os reinos na terra, declara que Deus é o Deus de grandes maravilhas, é o Deus que está acima de todos os reinos.
Veja o louvor, a reverência que ele faz na parte B do versículo 3. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Ou seja, ele está declarando que Deus domina agora sobre ele também, sobre a geração dele, sobre a geração dos filhos dele, sobre a geração dos antepassados dele. Ele está fazendo uma declaração diferenciada agora, como quem diz: Deus é Deus acima de tudo e acima de todos. Mas existe uma declaração mais profunda ainda do que essa. Veja lá no versículo de número 34. Versículo de número 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, depois de todo o processo que Deus fez na vida dele, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Ele amplia a sua declaração, a sua profissão de fé vai sendo ampliada à medida que Deus vai tratando na vida dele, e ele vai tendo esse esclarecimento sobre quem Deus é. Mas a coisa vai mais adiante, fica mais profundo ainda. Veja no versículo de número 35. Essa é a mais abrangente afirmação de soberania de Deus que você vai encontrar no Antigo Testamento. Nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum outro homem fez uma declaração tão abrangente quanto essa declaração que Nabucodonosor fez no versículo de número 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Esse é o nosso Deus. É um Deus soberano que faz com que um rei que se achava rei de toda a terra se humilhe e declare que Deus está acima de todos os deuses. E ele termina a sua declaração de fé fazendo uma confissão de fé maravilhosa no versículo de número 37. Leia aí comigo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O que levou Nabucodonosor a essa transformação tão profunda? Quais os acontecimentos que nós pulamos? Porque nós só lemos alguns versículos do início e alguns versículos no final. O que aconteceu na vida desse homem para ele passar por esse processo tão grande de transformação? E da boca dele saiu uma declaração tão profunda, glorificando a Deus como o único Deus, Deus de geração em geração. Vamos ver isso no versículo 4 e 5. Deus intervém na vida de Nabucodonosor com um sonho. De novo, Deus agindo na vida de Nabucodonosor através de sonho. Ele diz assim: eu estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Deus dá um sonho para Nabucodonosor. E de novo ele chama os sábios, as pessoas que poderiam dar a interpretação de sonho, e ninguém consegue revelar qual era aquele sonho. Por último, o texto diz que foi chamado Daniel, e Daniel fica angustiado quando ouve o sonho, porque automaticamente Daniel tem a revelação de qual é o sonho e qual é a interpretação desse sonho, e ele fica muito angustiado porque era uma sentença muito pesada para com Nabucodonosor. E no meio dessa angústia, Daniel faz a interpretação e fala qual é o significado do sonho para Nabucodonosor. Mas vamos ver o sonho. Veja aí no versículo de número 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos.
e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, o tronco, o toco, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e erva da terra. Preste atenção no versículo 16. Mudou-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem. Está falando de árvore ou está falando de homem? Mudou-lhe o coração, para que não fosse mais coração de homem, e lhe seja coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esse era o sonho que Nabucodonosor teve. E ele não conseguia interpretar, ele não conseguia saber qual era o significado desse sonho. Então Daniel, depois de todos os sábios terem vindo e não ter sucesso na interpretação, Daniel veio como homem de Deus, reconhecido por Nabucodonosor como homem de Deus, como quem tinha um dom especial, e faz a revelação do que significava aquilo. E a revelação está explicada a partir do versículo 19. E do versículo 19 até o versículo 27, você vai ver qual é o significado desse sonho. Eu vou resumir. Daniel diz para ele: olha, essa sentença não é uma sentença de um anjo. O anjo é apenas anunciante dessa sentença. Essa sentença é uma sentença de Deus. E tomara fosse que essa sentença acontecesse contra os teus inimigos, ó rei Nabucodonosor. Mas essa sentença não é contra os teus inimigos, essa sentença é contra você. E o que acontece é que você é uma árvore muito frondosa, muito poderosa, que se espalhou o seu domínio sobre todas as terras, sobre todos os povos. Todas as nações de alguma forma são alimentadas por você. Todas as nações de alguma forma estão debaixo da sua Você é essa árvore frondosa. Mas Deus enviou o anjo com essa mensagem, dizendo que é para você ser cortado. O reino será cortado de você, e você vai viver com os animais, e você vai passar por grande penúria e vai ser afastado do convívio dos homens. E isto não foi um faz de contas. Isso aconteceu literalmente. Veja no versículo de número 25, que está escrito qual é o propósito de Deus fazer isso com esse homem. O versículo de número 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado com o orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Esse era o propósito, que Nabucodonosor pudesse reconhecer que Deus é Deus acima de qualquer um, inclusive acima dele, que era o rei que dominava em toda a terra naquela época. Não foi um faz de contas. No versículo 28 diz assim: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Tudo o que foi falado por aquele anjo aconteceu de verdade àquele rei. Não é só uma ilustração, não é só uma historinha para a gente perceber a grandeza de Deus. É algo que Deus falou que aconteceria, e aconteceu com aquele homem. Versículos 29 e 30 diz assim: ao cabo de 12 meses, ou seja, depois de 12 meses que aconteceu essa revelação, do Daniel ter interpretado qual era o sonho. Veja a postura de Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens. E aí vem toda a sentença que aconteceu a partir daquele dia.
E Nabucodonosor foi humilhado com uma doença que hoje nós conhecemos como licantropia, que é uma doença em que a pessoa se sente como um animal, age como um animal, come como um animal, vive como um animal. Essa foi a doença que acometeu ao rei Nabucodonosor, e ele passou a deixar as suas unhas crescer, os seus pelos crescerem pelo corpo, e viver como um animal, comendo e agindo como um animal, tomando chuva e sol, e foi afastado do meio da cidade para o campo, para que vivesse dessa forma. E ele ficou 7 anos vivendo humilhado dessa forma, tudo porque ele se exaltou, se achou o mais poderoso de todos sobre a terra, achava que tinha o domínio e o poder, todas as chaves estavam nas suas mãos. Deus deu oportunidade para ele, através daqueles jovens, de reconhecer que ele era o único Deus. Aqueles jovens testemunharam e foram usados por Deus para que ele pudesse reconhecer a grandeza de Deus. Daniel vivia com ele no palácio, testemunhando muito mais coisa do que as coisas que aqui estão escritas, mas ele não quis reconhecer. E Deus agiu de maneira poderosa, trazendo essa doença na vida dele, para que ele pudesse reconhecer a grandeza de Deus. O texto continua no versículo de número 36, diz assim: tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. No meio da declaração que ele faz de Deus, aqui no finalzinho, ele ainda diz assim: olha, a mim voltou a ter o reino, voltei a ter muito poder, voltei a ter conselheiros, voltei a ter grandeza, mas existe um Deus que está acima de todos. Existe um Deus que está acima de qualquer situação. É o que ele diz no versículo de número 37, que a gente já leu. Após a restauração dele, a restauração de todo o poder, ele faz essa declaração de quem Deus é. O personagem principal nesse capítulo é Nabucodonosor. Mas eu queria que você olhasse mais uma vez para trás e visse o contexto em que esses jovens que chegaram para estudar na Babilônia, para ser sábios na Babilônia, se encontraram. Eles chegaram num contexto de idolatria. Eles chegaram num contexto em que a nação deles, Israel, o povo de Deus, estava corrompido pela idolatria. E por causa dessa idolatria, o povo de Deus foi castigado, oprimido pelos babilônicos, e eles foram levados cativos. Será que esses jovens, entre 14 e 17 anos, quando chegaram na Babilônia, será que eles imaginaram a possibilidade do rei Nabucodonosor passar por esse processo de Deus na vida dele? Será que eles conseguiriam imaginar que aquele homem que construiu uma grande estátua de 32 metros, 2,70 de largura, para sua própria glória, um dia reconheceria Deus como único e soberano? Será que esses jovens, depois de tantos anos, aqueles já não eram mais novinhos, e Daniel também não era novinho aqui, será que depois de tantos anos, ele poderia ter esperança, expectativa, um dia Nabucodonosor vai reconhecer o nosso Deus como único e verdadeiro Deus? A expectativa do verdadeiro crente não deve estar em pessoas. A expectativa do verdadeiro crente precisa estar em Deus, porque é Deus quem muda os corações. O coração do homem é enganoso. Nós não podemos ver por aparência, porque a gente olha por aparência e se engana. Nós criamos expectativas com algumas pessoas pela aparência e quebramos a cara. Mas Deus, ele vê diferente. A própria palavra de Deus diz que Deus não vê o exterior, ele valoriza o interior, aquilo que está dentro de você. Quais são os valores? Quais são os princípios que dirigem a sua vida? Você é uma pessoa que é reconhecida como um verdadeiro adorador de Deus? Ou é reconhecido como idólatra? Como o povo de Deus estava absolutamente em idolatria, e apenas alguns jovens se salvaram
desse meio tão corrupto de idolatria que a nação do povo de Deus estava se encontrando nessa época. E agora esses jovens estão vendo Deus agindo na vida do rei Nabucodonosor. Especialmente o texto aqui nos mostra Daniel presenciando essa transformação nas declarações de Nabucodonosor. Veja os resultados disso. No capítulo 1, eles foram fiéis e não se submeteram às coisas consagradas, aos alimentos que eram consagrados aos deuses. Eles resolveram se posicionar firmemente e não contaminar-se com as finas iguarias do rei. No capítulo 3, eles foram fiéis, não se curvando à idolatria. E por isso foram jogados na cova, aliás, na fornalha de fogo ardente. E Deus os livrou na fornalha. Mesmo que não os tenha livrado da fornalha, os livrou na fornalha. Às vezes a coisa vai ficar quente, às vezes vai ferver, mas nós precisamos continuar olhando para Deus, porque Ele é maior que qualquer fogo, que qualquer chama que se lance contra nós. Foram fiéis e agora estavam contemplando o processo de transformação, de conversão na vida do rei. Isso significa, querido, que nós não devemos desistir da conversão de ninguém. Não devemos olhar para a pessoa e dizer assim: essa pessoa está quase convertida, então vou investir nela. Ou aquela outra pessoa: essa pessoa nunca vai ser crente, porque nós olhamos apenas para a aparência. Mas Deus é o Deus que muda os corações. E se Deus alcançou o teu coração, se Deus mudou o teu coração, Ele pode mudar o coração de qualquer um. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de qualquer reino, de qualquer pessoa. Ele está acima de Nabucodonosor aqui nesse texto, e está acima de qualquer rei nesse tempo atual. Sabe qual é o pior dos reis que existe hoje na terra? Somos nós mesmos. Nós queremos reinar sobre a nossa vida. Nós queremos decidir tudo sobre a nossa vida. Nós queremos tomar todos os passos sobre a nossa vida. E nos tornamos como Nabucodonosor, passeando pelo palácio e olhando para as coisas que nós conquistamos e nos inflamos. E dizemos assim: está vendo aí como eu sou bom? Eu conquistei isso, eu fiz aquilo, eu passei no curso, eu já completei minha faculdade, eu já estou no trabalho X, eu consegui tal promoção. E nós nos inflamos com isso, com essas coisas. Mas tudo isso é nada diante do nosso Deus, porque Ele é maior que qualquer coisa que a gente possa pensar. Também é maior que qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar. Por isso nós precisamos nos depositar confiando não na possibilidade da pessoa se converter, mas na possibilidade dessa pessoa ser convertida pelo Espírito Santo. Essa deveria ser a nossa real expressão. Eu não sou convertido, eu fui convertido pelo Espírito Santo. Você não é convertido, você foi convertido por uma ação do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa postura. E junto com isso, não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus sobre as dificuldades que você tem enfrentado. Não duvide do poder de Deus sobre as lutas que você tem passado. Não desista do poder de Deus para transformar a vida de outra pessoa que você tem investido. Invista e deixa os resultados com Deus. Eu gosto da parábola do semeador. E diz que o semeador saiu a semear e parece um louco lançando semente para todo lugar. E lança semente em todos os campos. E Deus dá o crescimento onde Ele quiser. Onde Ele quiser. Deixa a semente que foi lançada no seu coração produzir fruto na vida de outras pessoas. Lance a semente e deixe Deus produzir os frutos. Para a gente partir para o encerramento, será que estamos completamente humilhados? Ou ainda nos exaltamos sobre alguma coisa que a glória deveria ser absolutamente de Deus? Será que quando você olha para a sua vida, você olha o que você conquistou, quem você se tornou, o que você é, com quem você casou, quantos filhos você tem, o emprego, as coisas que você tem, e você reconhece que tudo vem de Deus?
A saúde que você tem vem de Deus? Será que você reconhece que o ar que você respira vem de Deus? Será que a gente tem essa postura de se humilhar na presença do Senhor, como a palavra de Deus nos ensina: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e Ele, em tempo oportuno, vos exaltará? Será que temos essa postura de humilhação diante de Deus? Nabucodonosor teve, mas ele teve que passar por um processo muito dolorido. Durante 7 anos vivendo como um animal, longe da cidade, afastado das pessoas, unhas, pelos, hábitos de animais. Tomara que você não passe por esse processo. Humilhe o seu coração. A Bíblia diz em Lucas 18:13: o publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. É isso que eu sou, é isso que você é, um pecador que precisa de um Salvador, Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz para nos salvar. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, reconhecendo que Ele é maior, reconhecendo que Ele é o excelso, reconhecendo que tudo que temos vem dEle, porque senão nós corremos o risco de nos exaltarmos. E o cristão, na presença de Deus, ele tem que se humilhar, ele tem que se curvar, ele tem que dobrar o seu coração. Será que confiamos plenamente no poder de Deus, acima de qualquer coisa ou pessoa? Quando a gente está passando pela dificuldade, será que a gente fica focado em Deus? Não, eu estou passando por essa luta, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Será que nós declaramos isso assim da boca para fora, como um versículo decorado, ou vivemos isso no dia a dia? Quando o filho fica doente, quando o marido perde o emprego, será que nós podemos declarar isso? Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então eu vou continuar com meus olhos, com meu coração, com meu pensamento focado nele. Ou nós focamos nos problemas e nas dificuldades? Será que Daniel, quando olhava para Nabucodonosor, olhava um Deus com o poder de transformar aquele homem, ou olhava para Nabucodonosor e falava assim: esse cara nunca vai se converter? Idólatra. Deus castigou a nossa nação por causa de idolatria. Esse cara vive idolatria, é mergulhado em idolatria, promove idolatria, cria idolatria, constrói idolatria, nunca vai se converter. E agora ele passa por esse processo de conversão, porque quem converte é Deus, não é a pessoa. Resumindo tudo, você precisa ter confiança plena em Deus. Observe bem isso: confiança plena em Deus. Não é confiança plena naquilo que você já conquistou. Não é confiança plena no dinheiro que você tem na poupança. Não é confiança plena nas habilidades que você adquiriu. É confiança plena no Senhor. Não há nada maior que o nosso Deus. Nada. E Deus pode te humilhar de uma hora para outra. De repente você se acha o dono da razão, o maioral que está por cima, e Deus pode te humilhar como fez com Nabucodonosor. 7 anos vivendo como bicho. Será que a gente confia em Deus plenamente? Você pode apresentar sua família diante do Senhor em confiança plena? Segunda coisa, ainda nesse processo aí de resumo, você já se humilhou plenamente diante de Deus? Porque o processo de reconhecimento da grandeza de Deus passa por esse processo de humilhação pessoal. Ao passo que eu reconheço a Deus, eu reconheço também que sou necessitado desse Deus e preciso me humilhar diante dele.
Será que você tem se humilhado e dado oportunidade para que Deus te exalte, como fez com Nabucodonosor aqui no versículo 36? Restaurou a ele toda a grandeza, todo o poder, mas agora com a consciência de que alguém estava por cima. E terceiro, você precisa de um compromisso pessoal com Deus. Mas é um compromisso pessoal com Deus. Não é um compromisso pessoal com o seu pastor, não é um compromisso pessoal com a sua denominação, não é um compromisso pessoal com o seu líder de célula, é um compromisso pessoal com Deus. Porque o pastor passa, o líder passa, pode ser trocado. Você precisa ter um compromisso pessoal com Deus. Nabucodonosor chegou ao ponto de reconhecer que o Deus daqueles meninos era realmente um Deus poderoso. Poderoso para livrar acima de qualquer um outro Deus. Em determinada circunstância, ele olha para os garotos e diz assim: realmente vocês têm um Deus que pode livrar. Mas agora, no capítulo 4, ele declara que não existe outro Deus como este Deus. Que esse Deus está acima de qualquer... Ele fez uma declaração pessoal, de um compromisso pessoal em relação a esse Deus que agora ele tinha testemunhado durante tantos anos na vida desses jovens, e agora durante 7 anos ele tinha passado por um processo diretamente com esse Deus, sendo humilhado por Deus. Eu queria te fazer um desafio, a olhar para a sua vida e se perguntar quais são as áreas na sua vida que precisam de transformação. Será que é a confiança? Será que é a área da confiança, de confiar que Deus pode transformar? De confiar que Deus pode mudar as circunstâncias? Talvez Daniel olhou para Nabucodonosor 1 ano depois de ter feito a revelação do sonho, o que significava o sonho. 12 meses depois, Nabucodonosor está no palácio se achando maioral, gritando para as paredes e para o vento: não fui eu que construí esse palácio? Não fui eu que adquiri tantos poderes, tantas armaduras, tantos soldados? Não sou eu o rei sobre todos os reinos da terra? E Deus envia a sentença sobre ele e o marca. Não existe maior Deus do que o nosso Deus. Isso não nos deve causar apenas temor, isso deve nos causar sim temor, mas isso deve nos causar uma profunda alegria. Alegria de saber que o nosso Deus é maior que qualquer circunstância. Alegria de saber que o nosso Deus é maior que qualquer tribulação que nós possamos enfrentar. Alegria de saber que o nosso Deus é maior que qualquer escassez que nós podemos passar. Alegria de saber que o nosso Deus é maior do que tudo e todos. Nós podemos presenciar as maiores barbáries sobre o mundo afora, mas o nosso Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. É esta a mensagem que Deus fala para a sua igreja, lá em Apocalipse, no capítulo 4. Quando a igreja estava dispersa, espalhada por causa da perseguição, cristãos estavam sendo cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, lançados em fornalha, lançados para serem comidos por leão ou por urso, e Deus dá uma visão para João, que estava exilado numa ilha, na ilha de Patmos, e a visão é: existe um trono, e nesse trono existe alguém sentado, e esse alguém é o nosso Deus Todo-Poderoso, que não divide o seu reino com ninguém. Então as circunstâncias das nossas vidas podem estar difíceis, nós podemos estar passando por lutas tremendas hoje, mas o nosso Deus é maior que qualquer luta que nós possamos enfrentar, e é a isso que nós precisamos nos apegar, que o nosso Deus é maior do que Nabucodonosor, é maior que as tribulações que eu enfrento dentro de mim, as guerras que eu enfrento contra a minha própria natureza pecadora. O nosso Deus é maior que os nossos pecados, o nosso Deus é maior que aquelas pessoas que se levantam contra nós. O nosso Deus é maior. E é isso que você deve se apegar, querido. É isso que você deve se apegar. Não fique olhando para o seu pecado e pensando assim: nunca vou vencê-lo. Olhe para Deus, que tem o poder de te capacitar e te transformar e converter o teu coração. Não olhe para a tua situação e diga assim: eu nunca vou ter um bom emprego. Olhe para Deus, que pode te capacitar e te levar a tê-lo. Acima de qualquer coisa,
Olhe para Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que transforma as realidades, assim como transformou o coração desse homem absolutamente ímpio, usado por Deus para punir o povo de Deus, punido por Deus durante 7 anos vivendo dessa forma, e agora passa por um processo de conversão e essa declaração tão profunda de Deus. Será que você pode fazer essa declaração que Nabucodonosor fez? Eu queria colocar um último slide. Esta foi a declaração que Nabucodonosor fez. Será que você pode colocar o seu nome ali? Eu, Cristiano, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Será que você pode fazer essa declaração? Eu vou te convidar a ficar de pé. E nós vamos ler. E você, se quiser, se o Espírito Santo de Deus estiver agindo no seu coração, como agiu na vida de Nabucodonosor, você coloque o seu nome ali naquele espaço. Vamos ler? Eu, Cristiano, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba.